Asterisco asterisco George Lukács. Asterisco 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 o jovem Hegel e os problemas da sociedade capitalista. Asterisco 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 capítulo 2, a crise das concepções sociais de Hegel e os começos do seu método dialético. Asterisco 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 7, o fragmento do sistema de Frankfurt. Asterisco asterisco não se sabe o que impediu Hegel de completar e publicar o Espírito do Cristianismo se a consciência da contradição analisada na sessão anterior, se a vaga sensação de um sistema contraditório. Nos últimos anos do período de Frankfurt, não há dados que sirvam como evidência das diferentes etapas no desenvolvimento dos pontos de vista de Hegel. Temos apenas um fragmento, um esboço do sistema, cuja versão sobrevivente termina em 14 de setembro de 1800. Ignora-se que trabalhos preparatórios o precederam, portanto, é impossível fazer uma análise concreta da transição do espírito do cristianismo para este trabalho. Pode-se apenas afirmar que o desenvolvimento filosófico de Hegel avançou por cerca de 1 ano e meio após a conclusão do espírito do cristianismo. Tal afirmação é facilitada, em parte, pelo fato de que a ideia principal desse trabalho, a elevação da filosofia ao nível da vida religiosa, é preservada no fragmento do sistema, recebendo nele, pela primeira vez, uma formulação filosófica geral. Mas, por outro lado, a análise se dificulta porque, como veremos, o método dialético de Hegel atinge aqui um nível de desenvolvimento muito mais alto do que nos escritos anteriores de Frankfurt. Como não podemos mostrar os caminhos concretos que levaram a essa primeira formulação especificamente dialética, cabe-nos relacionar os diversos problemas que Hegel coloca nesses fragmentos com seu desenvolvimento filosófico anterior e posterior. A natureza extremamente fragmentária das duas passagens sobreviventes é evidente, e nem sequer sugere qual poderia ser a estrutura do sistema filosófico de Hegel. Naquele tempo, que problemas estavam no centro de sua atenção, como passos separados se conectavam dialeticamente uns aos outros, e assim por diante. É possível, porém, compreender sua interpretação da relação entre filosofia e religião. Fora isso, não resta senão considerar a solução de Hegel para questões individuais em termos de seu desenvolvimento anterior e subsequente. Nas passagens preservadas, discute-se o problema principal de todo o período de Frankfurt, o confronto entre a vida e a objetividade morta, e a resolução dessa contradição na vida religiosa. Embora Hegel permaneça fiel à posição filosófica básica do espírito do cristianismo, aqui ele expressa com maior clareza a ideia de que a religião é o fim do sistema, e os mesmos problemas aparecem de modo muito mais dialético do que naquele livro. A transição metodológica de Hegel para a dialética significa interpretar com mais relatividade a rigidez unívoca dos conceitos isolados, falar com maior sutileza da superação de suas arestas, derivar cada vez mais um conceito do outro recusando, assim, sua metafísica incondicional e rígida. Parece que a linha filosófica geral característica de Hegel em Frankfurt se torna, no fragmento do sistema, um método consciente. Recorde-se quão rigidamente Hegel, no período de Berna, contrapunha vivo e morto, subjetivo e objetivo. Justamente no sentido de eliminar a imobilidade metafísica dos opostos, o espírito do cristianismo, com todo o seu misticismo, representa um passo significativo à frente. E em vários pontos, sobretudo na luta contra a ética de Kant, essa linha torna-se em Hegel, gradualmente, filosoficamente consciente. No fragmento do sistema, Hegel dá mais um passo no desenvolvimento da flexibilidade dialética dos conceitos, reconhecendo sua fluidez e as transições entre si. A primeira passagem sobrevivente começa no meio de uma frase e termina também no meio de uma frase. Ela levanta a questão da vida, a relação do indivíduo vivo com o mundo ao redor, que Hegel entende como a relação do todo com o todo. A conexão orgânica interna e as leis inerentes ao mundo exterior são delineadas aqui com muito mais nitidez do que antes. É verdade que o ideal hegeliano de restaurar a vida já incorporava a possibilidade e a necessidade de tal compreensão do mundo externo, mas, em esboços anteriores, o problema apenas se delineava. Em particular, na análise concreta, o mundo ao redor era entendido diretamente como mundo social. A natureza já havia sido tema das reflexões de Hegel, porém, era compreendida de forma estreita, apenas em relação à vida social do homem. Do ponto de vista da discussão, a natureza aparece sem dúvida no horizonte, mas somente em sua relação mais íntima com a vida social dos homens.
quase sempre segundo a formulação problemática de saber se determinada forma de sociedade humana está em harmonia com a natureza ou vive em luta com ela, estranhada dela. Até então, Hegel nem sequer cogitava colocar problemas de filosofia da natureza. Assim como não desenvolvia problemas teórico-cognitivos independentes de questões sociais, filosóficas e históricas específicas. Pode-se dizer que o desenvolvimento das contradições da sociedade e da história o levou a uma pesquisa metodológica profunda e ao vigoroso desenvolvimento da teoria da dialética. Mas, nos fragmentos restantes, nada indica um estudo aprofundado de problemas filosófico-naturais. Em qualquer caso, em Frankfurt, Hegel estudou as obras de Schelling provavelmente com mais atenção do que em Berna, o que é perceptível em vários matizes terminológicos que penetram sua linguagem sob a influência de Schelling. No entanto, tais obras não poderiam dar-lhe conhecimentos específicos sobre os problemas da ciência natural. Em Viena, comprova-se que Hegel se lança rápida e energicamente aos problemas da filosofia da natureza e aprofunda, além disso, questões científico-naturais concretas. Em Viena, Hegel tornou-se amigo de vários cientistas naturais. Em 1804, ingressou na Sociedade Mineralógica de Iena, no mesmo ano, na Sociedade Westphaliana de Cientistas Naturais, entre outras. É verdade que dispomos de várias folhas com cálculos de geometria do período de Frankfurt, mas Hegel as datou de 23 de setembro de 1800, isto é, posteriores ao esboço do sistema. No esboço do sistema, os problemas da filosofia da natureza são interpretados de maneira bem diferente do que antes. Quão acentuada foi essa nova mudança metodológica é difícil determinar a partir das passagens remanescentes. Mas o simples fato da nova formulação já é importante, tanto mais que Hegel retorna a ela constantemente. No início da segunda passagem, encontramos um obscuro fragmento místico sobre o espaço e o tempo, cujo significado, infelizmente, é difícil de entender também porque contém apenas as conclusões de um raciocínio mais extenso, hoje perdido. Considerando esses fatos, bem como o ritmo excepcionalmente acelerado do aprofundamento, em Viena, dos problemas de filosofia da natureza, pode-se supor que o trabalho preparatório para a elaboração do sistema incluiu o estudo de questões das ciências naturais. Na primeira passagem, a vida aparece, em Hegel, como a relação de uma totalidade com outra, recorda-se, involuntariamente. A posterior interpretação hegeliana da interconexão dialética de qualquer totalidade real como um círculo composto de círculos divergentes. O indivíduo e o mundo são ambos conjuntos infinitos. O indivíduo é considerado apenas em correlação, como algo que existe somente em conjunto. A outra parte, também multidão infinita, é considerada apenas em oposição, como algo que existe somente pela separação da primeira parte. Fala-se aqui diretamente da subjetivação da oposição entre a realidade individual e a objetiva. E claro, o idealismo de Hegel reforça o desejo de tal subjetivação, em que a posição predetermina o que considerar união e o que considerar separação. Mas não se deve perder de vista que a subjetivação inclui também a relativização da antiga oposição rígida entre realidade individual e objetiva, instaurando uma interação mais dinâmica, móvel e flexível entre elas. Hegel descreve essa interação da seguinte maneira: o conceito de individualidade inclui a oposição à infinita diversidade e a conexão com ela. O homem é uma vida individual porque é diferente de todos os elementos e da infinidade de vidas individuais fora dele. É uma vida individual apenas porque é um com todos os elementos, com toda a infinidade de vida fora dele. Ele é apenas na medida em que a totalidade da vida está dividida. É uma parte, todo o resto é outra. E é apenas na medida em que não é uma parte nem algo separado dela. A relativização da oposição entre o indivíduo e o mundo pela categoria de posição implica não apenas que toda criatura viva possa ser considerada, ao mesmo tempo, como centro relativo de associação e como parte do todo, e ainda como mundo externo para outro indivíduo, mas também que cada indivíduo apareça como uma unidade cujo fundamento é simultaneamente a preservação da unidade com o mundo exterior e a ruptura com ele. Essa relação pode ser vista, segundo Hegel, de duas maneiras. Pode-se partir da vida indiferenciada à vida religiosa do espírito do cristianismo. Então cada indivíduo se torna apenas uma manifestação da vida, e a reflexão reflete todas essas manifestações, como em repouso, estáveis como pontos sólidos. Como indivíduos,
Assim, por um lado, atribui-se à reflexão um papel importante e decisivo. Graças a ela, o indivíduo se fixa como individualidade. Por outro, a reflexão se manifesta como algo puramente subjetivo, já que a vida por si é inseparável, e somente a posição introduz e fixa um momento de separação nesse contínuo. No desenvolvimento das visões do jovem Hegel, este é o período em que a irresolução se manifesta de forma mais precisa, uma interpretação da reflexão que ainda não dá solução final. A decisão a que Hegel poderia chegar, a objetividade da reflexão, é resultado de estágio posterior. A indecidibilidade do oposto torna-se ainda mais clara quando Hegel caracteriza os estágios inferiores da posição. Aqui o viver é um pré-requisito, a saber, nós enquanto observadores. Desse ponto, Hegel deduz o oposto do eu e da natureza, que como pluralidade, é uma multidão infinita de organizações, indivíduos, comunidade, um todo único, organizado, desconectado e conectado. Esta bela e correta definição padece de um defeito idealista, já que é apenas posição, isto é, posição do ponto de vista do indivíduo contemplativo. Não é a vida em si, mas apenas a imposição da vida, pois a reflexão trouxe à vida suas noções de correlação e separação, do indivíduo existente em si e do geral, ligadas, portanto, ao limitado num caso, ao ilimitado no outro, e por meio da posição, fez a vida tornar-se natureza. A natureza aparece, assim, como produto do eu, o eu que crê, enquanto reflexão. Nesse estágio do desenvolvimento de Hegel, a atitude entre filosofia e religião é dicotômica. Em suma, se considerarmos as duas formas de manifestação da vida acima, a primeira corresponde à religião, a segunda, à filosofia. O oposto aqui se exprime no contraste entre espírito e lei. Para Hegel, a lei é a unidade simples, apenas algo mental, sem vida. O espírito é a lei que traz à vida a unidade com multiforme, tornando-a viva. Nessa base, é preciso ir além do relacionamento delimitador eu-natureza, a fim de entrar numa relação viva com a vida real. Se a natureza não é a própria vida, mas a vida é fixada pela reflexão, embora da maneira mais digna, então a vida que pensa, observando a natureza, sente essa contradição, e essa vida pensante assume a forma de algo mortal, transitório. Hegel chega ao misticismo efetivo porque confere à sua tendência principal em Frankfurt uma definição filosófica, o desejo de uma vida viva, removendo tudo que é morto, positivo, objetivo, refletido. Sua definição da relação entre religião e filosofia é uma retirada consistente da filosofia para a religião. A filosofia, enquanto ponto de vista da reflexão, só pode levar a um progresso sem fim, ao conceito proposto por Kant que mais tarde, em Hegel, se torna o conceito de infinito mal. Segundo Hegel, nesse período, o progresso infinito não pode ser concluído nos limites da filosofia. A conclusão que ultrapassa os limites do progresso infinito, o infinito mal, no qual o morto e o positivo são novamente confiados como mortos e positivos, é possível somente mediante a obtenção de algum ser externo e separado da reflexão. Hegel descreve esse processo da seguinte maneira: todo enunciado é um produto da reflexão, portanto, a respeito de cada um dos postulados, pode-se mostrar que, se algo é postulado, então não há outro ao mesmo tempo, e essa corrida sem parar deve ser contida de uma vez por todas, lembrando que, por exemplo, aquilo que chamamos de conexão de síntese e antítese, a exposição deste ponto está ausente no manuscrito preservado, não é um postulado racional, reflexivo, mas sua única propriedade disponível para a reflexão é estar fora da reflexão. Por isso, a filosofia termina onde a religião começa, porque a filosofia é pensamento, conhece, por um lado, o oposto do não pensar, por outro, o próprio pensar. Sua missão é identificar em tudo o infinito no finito e exigir a melhoria do finito por meio da razão, e especialmente, reconhecer os erros cometidos por seu próprio infinito, assim, assumir um verdadeiro infinito que lhe está além do alcance. A tarefa da filosofia é, pois, uma autossuperação crítica em direção à religião. Estar sem reflexão é o domínio da religião, isto é, a atitude do homem para com o mundo que não é dada no pensamento nem na representação, mas na experiência. Em sua polêmica com a filosofia contemporânea, Hegel enfatiza que o que ocorre na exaltação religiosa do homem vem não do finito ao infinito, pois são apenas produtos da reflexão, e tal como são, sua separação é absoluta, mas do fim da vida à vida eterna.
Nessa vida infinita, cessa o ser parcial dividido das partes, isto é, do homem, a vida limitada eleva-se ao infinito. E só porque o finito é a própria vida traz em si a possibilidade de ascender à vida infinita. E Hegel descreve como essa autoexaltação da vida finita ao infinito deve acontecer, se a pessoa acredita na vida infinita como o espírito de todo o exterior de si mesma, pois ela própria é limitada, e ao mesmo tempo, acredita fora de si limitada, e eleva-se aos vivos, une-se a esse mundo com os laços mais profundos, adora a Deus. Considerando os manuscritos anteriores de Hegel, já respondemos em detalhe a questão de que tendências sociais o levaram ao avanço do conceito de vida religiosa. Agora, diante de formulações extremamente místicas da obra filosófica que encerrou o período de Frankfurt, é necessário delinear brevemente os problemas filosóficos que determinaram o caráter especial dessas formulações. Nesses fragmentos de Hegel, como no Sistema do Idealismo Transcendental de Schelling, publicado quase simultaneamente, expressa-se o ponto de vista da filosofia clássica alemã, que começa a inclinar-se em direção ao idealismo objetivo e absoluto. A transição do idealismo subjetivo para o objetivo está ligada à resposta à questão filosófica sobre a atitude perante a realidade, o ser que existe independentemente da consciência. Ao mesmo tempo, essa é uma questão sobre a atitude em relação ao materialismo filosófico, esteja ele formulado abertamente ou abafado. O idealismo subjetivo de Kant, na profunda caracterização de Lenin, foi um balanço entre materialismo e idealismo, um compromisso entre ambos. Lenin escreve: quando Kant admite que nossas ideias correspondem a algo fora de nós, a uma coisa em si, então Kant é materialista. Quando declara essa coisa em si incognoscível, transcendente, sobrenatural, Kant age como idealista. Como é sabido, em sua doutrina da ciência, Fichte recusou o compromisso em favor de um idealismo subjetivo radical e consequente. Hegel e Schelling, superando Kant e Fichte, lutam por uma solução objetivamente idealista dos problemas da filosofia. E como na história da filosofia acredita-se amplamente que Hegel foi, nesse sentido, aluno e continuador das tendências de Schelling, somos levados, juntamente com a análise da questão comum, a considerar brevemente a relação entre ambos. Uma comparação detalhada de suas visões será dada adiante. Ao analisar sua cooperação em Viena na superação crítica, por Hegel, do tipo dialético de Schelling, pode-se afirmar com segurança que a primeira tentativa de Hegel de construir um sistema de idealismo objetivo não surgiu sob a influência de Schelling, mas cresceu organicamente de sua posição sócio-histórica e das contradições aí surgidas. É claro que em grau ainda menor, se pode falar de influência de Hegel em Schelling. O idealismo objetivo de Schelling nasceu do desejo de suplementar a dialética de Fichte com a filosofia da natureza. Demorou um período relativamente longo até que Schelling percebesse o contraste entre seu conceito de dialética e a dialética de Fichte. Isso, ao que parece, foi facilitado pela interação pessoal com Hegel. Assim, o desenvolvimento das visões desses dois proeminentes representantes do idealismo objetivo na filosofia clássica alemã, à primeira vista, realiza-se em paralelo. Mas isso é apenas aparência. O auto-engano de Schelling e Hegel quanto à proximidade de seu desenvolvimento filosófico no período de Viena, que durou vários anos, não deve ocultar o verdadeiro estado de coisas. De fato, no desenvolvimento do idealismo objetivo, ambos seguiram caminhos opostos. Sua cooperação em Viena foi apenas um ponto de cruzamento de rotas cada vez mais divergentes, e a necessidade de uma luta conjunta contra o idealismo subjetivo ocultou a oposição incipiente que já emergia. Falando de forma breve e esquemática, para o idealismo objetivo há duas abordagens teóricas possíveis ao problema da realidade objetiva. É claro que ambas dão apenas a aparência de uma solução. Aqui a tarefa é apenas caracterizá-las de modo condensado. Uma possibilidade foi revelada por Hegel no período de Frankfurt. A realidade empírica é entendida, como em Kant e Fichte, como produto do posicionamento de um sujeito filosófico. Portanto, deve existir uma realidade diferente, improvável, independente da consciência humana, a realidade religiosa. Seu caráter extremamente idealista manifesta-se ainda mais claramente no fato de que deve ser experimentada como unidade de princípios subjetivos e objetivos, como resolução do oposto entre homem e mundo na unidade de homem e Deus. Assim surge a esfera da pseudo-validade mística, completamente vazia, a noite em que todos os gatos são enxofre, como Hegel mais tarde ironiza.
ou semelhante a um vaso irracional preenchido arbitrariamente com qualquer conteúdo reacionário. Uma importante manifestação histórico-filosófica dessa forma de idealismo é a chamada filosofia positiva, do Schelling tardio. Ele a denominou assim em oposição à filosofia negativa, de seu período juvenil, que se tornou predecessora de várias tendências filosóficas reacionárias e racionalistas, de Kierkegaard a Heidegger, para a filosofia do Schelling tardio. Ver o capítulo 2 de G. Lukács, A Destruição da Razão, Berlim, 1953. Outra forma de idealismo objetivo é desdobrada na filosofia hegeliana. O programa dessa filosofia é apresentado por Hegel na Fenomenologia do Espírito, que enfatiza que a tarefa da filosofia é transformar substância em sujeito. O mundo inteiro deve ser considerado, nessa filosofia, como autogeração e autoconhecimento do espírito. E qualquer grau de desenvolvimento da realidade objetiva acaba por ser apenas um grau distinto de alienação Inta-Iberung do espírito. Assim, todas as relações de subjetividade e objetividade são postas de cabeça para baixo e distorcidas até nas minúcias, como veremos ao considerarmos a crítica de Marx à fenomenologia do espírito. Aqui basta notar que, apesar de todas as distorções idealistas, foi essa forma de idealismo objetivo que pôde dar um grande passo no desenvolvimento da dialética do progresso humano e dos padrões da natureza e da história. É essa forma do idealismo objetivo que continha elementos e tendências que permitiram, mais tarde, realizar uma inversão materialista, virando-a da cabeça aos pés. Outras formas de idealismo objetivo são inevitavelmente reacionárias. Antecipando o estudo subsequente, pode-se dizer: o desenvolvimento das visões de Hegel vai da versão reacionária do idealismo objetivo à sua versão progressiva, enquanto o desenvolvimento das visões de Schelling segue direção oposta. Mostrar-se-á que no início Schelling, de modo completamente ingênuo, incorpora a filosofia da natureza à teoria do conhecimento de Fichte e, em seus primeiros trabalhos filosófico-naturais, aproxima-se do materialismo, algo jamais inerente a Hegel. Contudo, incapaz de alcançar os vértices de uma dialética idealista, além de ser extremamente superficial no trato dos problemas da sociedade e da história. Schelling depara-se cada vez mais com soluções de idealismo objetivo características do período de crise das visões de Hegel em Frankfurt. O caráter contraditório da crise do pensamento de Hegel em Frankfurt também se encontra nos poucos fragmentos remanescentes de seu sistema. É interessante que Hegel, mesmo nesses períodos de crise, quando se entrega a formulações místicas extremamente exaltadas e racionalistas, não perca a sobriedade filosófica. Ele é mais propenso a admitir pensamentos que estão em flagrante contradição com seus postulados místicos do que a se entregar ao irracionalismo completamente místico. Mostrou-se que o significado principal do fragmento hegeliano está na retirada da filosofia para a religião. Mostrou-se também que essa retirada implica, ao mesmo tempo, ir além dos limites do pensamento, da reflexão. Curiosamente, justamente quando vai além do pensamento, Hegel procura definir o que significa a adoração de Deus, então, novamente, de modo inconsciente, introduz categorias filosóficas no conceito de culto e, com isso, destrói todo o seu irracionalismo religioso. Afirma que o homem, na esfera religiosa, acredita de forma peculiar, fora de si, tanto na vida infinita como em si mesmo. A vida religiosa é apenas resultado da atividade filosófica do sujeito, ou, usando a terminologia da fenomenologia do espírito, simplesmente, uma forma de consciência. A segunda contradição entre sistema e método é ainda mais importante e tem consequências mais significativas. Mostrou-se que Hegel atribui à filosofia apenas o papel negativo de preparação para a vida religiosa, permitindo que ela própria pavimente o caminho para uma retirada crítica de si mesma. Ao enfatizar essa necessidade, ele atribui grande importância ao fato de que o caminho do pensamento puramente filosófico é um caminho ligado, como dirá mais tarde, ao infinito mal, a um progresso sem fim, conceito apresentado na filosofia de Kant e Fichte. Neste manuscrito, Hegel identifica completamente a filosofia com aquilo que depois, em Iena, chamará de filosofia reflexiva. É bastante característico que essa identificação reapareça na filosofia positiva do Schelling tardio e seja dirigida contra Hegel. No entanto, no mesmo período, Hegel, mesmo sem perceber, ou pelo menos, sem tirar todas as conclusões, superou esse ponto de vista.
Em várias formulações, ele já expressa a compreensão da dialética que desenvolverá mais tarde, embora muitas vezes ainda de modo extremamente vago e mistificado. Assim, ao analisar a incapacidade da filosofia de superar o oposto real e a necessidade de seu apelo à religião para superá-lo, Hegel apresenta uma formulação clara que corresponde às formulações tardias de sua dialética. Se a diversidade não está mais aqui como tal, mas, ao mesmo tempo, está totalmente relacionada ao espírito vivo, como um corpo vivo, então algo seria excluído e haveria incompletude e oposição, isto é, o morto. Em outras palavras, a diversidade é suposta em relação apenas como um órgão, a própria oposição é excluída. Contudo, a vida não pode ser considerada apenas como uma conexão, um relacionamento, mas também deve ser considerada como uma oposição. E nas relações, essa relação pode, por sua vez, se fechar e permitir a objeção segundo a qual seria preciso contrapor-lhe a falta de comunicação. Então teria de se dizer que a vida é uma relação de comunicação e de falta dela. É claro que aqui já temos uma forma desenvolvida da dialética hegeliana, uma compreensão da contradição na qual Hegel supera todos os seus predecessores, porque a contradição atua como o princípio mais profundo de todas as coisas e de suas mudanças, ao passo que as primeiras formulações da contradição dialética, limitadas à simples remoção de definições opostas, levam, inevitavelmente, a uma esfera, geralmente colorida religiosamente, onde as contradições são completamente excluídas, como em Schelling. Em contraste, em Hegel a contradição age como princípio vivo e comovente, não pode ser completamente removida, mas é constantemente reproduzida em níveis mais altos de desenvolvimento. E como veremos ao considerar o período de Iena, a atitude em relação à reflexão também muda radicalmente, tornando-se um momento necessário do movimento dialético geral. Já se afirmou, porém, que tais tendências, embora nunca pensadas até o fim nem realizadas metodologicamente de modo consequente, existiram nos primeiros anos do período de Frankfurt. É claro que mesmo uma condução consequente dessa contradição dialética deve minar a ideia da vida religiosa como pináculo da filosofia e conduzir diretamente à forma especulativa de pensamento que Hegel desenvolverá depois. A doutrina da contradição pode tornar-se adequada e verdadeiramente frutífera apenas na dialética materialista, quando formulada como reflexão mental das contradições cambiantes da realidade objetiva. Reconhecendo as limitações intransponíveis do idealismo filosófico de Hegel, não diminuímos suas grandes realizações, o conhecimento da verdadeira natureza contraditória da realidade e do pensamento. V. Lenin enfatizou as formulações correspondentes de Hegel na ciência da lógica, mais claras e consistentes, e salientou que ali se abria o caminho para a inversão materialista da dialética hegeliana, citando a ciência da lógica, em que Hegel fala sobre a relação de identidade e contradição. Lenin observa: se já estamos falando de hierarquia e ambas as definições devem ser mantidas separadas, essa contradição deve ser considerada algo mais profundo e mais substancial. Lenin destaca esse trecho e acrescenta: o movimento e personalizado, isto é, NB, espontâneo, independente, espontâneo, interno, necessário, movimento, mudança, movimento e vitalidade, o princípio de todo movimento próprio, impulso, tríade, para movimento e atividade, o oposto de ser morto. Quem acreditará que está é a essência do movimento hegeliano, abstrato e asterisco, abstrus em asterisco, pesado, ridículo. Hegelianismo? Esta essência tinha que ser descoberta, entendida limpa, como fizeram Marx e Engels o movimento, e para a atividade, é o oposto de ser morto. Quem acreditará que está é a essência do hegeliano, abstrato e asterisco, abstrus em asterisco, pesado, ridículo. Hegelianismo? Essa essência tinha que ser descoberta, entendida, asterisco e no berretem asterisco, descascada, limpa, como Marx e Engels fizeram o movimento, e para a atividade. É o oposto do ser morto. Quem acredita que essa é a essência do hegeliano, abstrato e asterisco, abstruso, asterisco, pesado, ridículo. Hegelianismo? Essa essência tinha que ser descoberta, entendida, asterisco e no berretem asterisco, descascada, limpa, como Marx e Engels fizeram. Tradução. A redação da essência da contradição dialética é o resultado mais alto da obra de Hegel no período de Frankfurt. Pode-se dizer que aí se encerra seu período filosófico de tempestade e ímpeto, e sua crise de visão de mundo.
Mas, ao mesmo tempo, a formulação desse fragmento contradiz nitidamente o resultado filosófico final do período de Frankfurt, a construção do sistema. Só se pode assinalar essa contradição, sem considerar em detalhe os caminhos que levaram a ela e depois, dela partiram. Para isso, faltam-nos o trabalho preparatório de Frankfurt para o fragmento do sistema, outras partes do fragmento e os escritos de Hegel que antecederam seu trabalho em Iena. A extensão das perdas pode ser avaliada por uma observação. Logo após formular a natureza da contradição dialética, Hegel remete ao que dissera anteriormente sobre a conexão entre síntese e antítese. Como a síntese de Fichte e Schelling foi interpretada apenas como elo entre tese e antítese, aqui obviamente, perdeu-se um argumento importante para a controvérsia epistemológica de Hegel, revelando uma nova forma de sua dialética. Analisando as tendências gerais do período de Frankfurt, tentamos revelar os caminhos pelos quais a dialética hegeliana se desenvolveu e que, a cada passo, aprofundaram a oposição entre seu método e seu sistema. Com base nisso, pode-se supor que aqui também, o desenvolvimento do conceito correto de contradição foi influenciado pelas contradições da vida, manifestadas na atividade humana e especialmente no trabalho. Neste livro, já se tentou provar que até o momento da redação do fragmento do sistema, Hegel estava bem familiarizado com a economia política de Adam Smith e aceitava seu conceito de trabalho. E se olharmos mais de perto as afirmações de Hegel sobre problemas econômicos referentes, embora, a um estágio um tanto posterior, mas concernentes ao trabalho, veremos que sua essência está em que categorias mutuamente excludentes no pensamento metafísico, por exemplo, o universal e o particular, aqui não apenas se transformam uma na outra, mas, sendo categorias dessa atividade, existem simultânea e inseparavelmente, unidas em contradição. Considere-se, por exemplo, o que Hegel diz no Sistema de Moralidade Iena, 1802, sobre o instrumento, sua conexão com o homem e o trabalho. Por um lado, o instrumento é subjetivo, está à mercê do sujeito do trabalho e é inteiramente determinado por ele, é produzido e processado com sua ajuda. Por outro, é objetivamente voltado para o objeto do trabalho. Por esse meio termo, o sujeito remove o imediatismo do ato de destruição, pois no trabalho, a destruição da contemplação é também a destruição do sujeito nela depositado. A negação, a pura quantitatividade, a mão e o espírito tornam-se embotados nele, isto é, eles próprios adquirem o caráter de um negativo e sem forma, e ao mesmo tempo, porque é negativo e a diferença é dupla, o trabalho é simplesmente único e subjetivo. Na forma de um instrumento, o sujeito cria um termo médio entre ele e o objeto, e esse termo médio é a racionalidade real do trabalho, então singular. A subjetividade do trabalho eleva-se no instrumento ao universal, todos podem fazer a sua semelhança e também trabalhar. A este respeito é o pertencimento imutável do trabalho. Na forma de um instrumento, o sujeito cria um termo médio entre ele e o objeto, e esse termo médio é a racionalidade real do trabalho, então singular. A subjetividade do trabalho eleva-se no instrumento ao universal, todos podem fazer a sua semelhança e também trabalhar. A este respeito é o pertencimento imutável do trabalho. Na forma de uma ferramenta, o sujeito cria um termo médio entre si e o objeto, e esse termo médio é a racionalidade real do trabalho. Na ferramenta, o sujeito separa seu estado de indiferença de si mesmo, bem como a objetividade. Ao mesmo tempo, seu trabalho deixa de ser algo então singular. A subjetividade do trabalho se eleva na ferramenta para o universal, todos podem fazer a sua semelhança e também trabalhar. A este respeito é o pertencimento imutável do trabalho. Não nos interessam aqui as críticas às visões econômicas de Hegel, mas a metodologia de suas construções econômicas. Nota-se que Hegel desenvolve com maior nitidez um novo tipo de dialética justamente onde vê o trabalho como atividade. Não se trata apenas da transição do universal ao particular e vice-versa, mas de como Hegel entende a atividade laboral, a atitude ativa do homem, mediada por ferramentas em relação ao mundo dos objetos, e de como interpreta universal e particular em sua simultaneidade e unidade. É claro que tais fragmentos posteriores não podem servir como argumento final para provar que o desenvolvimento dessas inter-relações forma, ao menos, uma das principais fontes da forma dialética hegeliana específica. Mas, desde que a linha principal de seu desenvolvimento leva à fenomenologia,
O núcleo do segundo trecho completo do fragmento do sistema consiste em reflexões sobre propriedade, trabalho e sacrifício, já examinadas em detalhe ao descrever o desenvolvimento das visões econômicas de Hegel. Elas fazem parte desse complexo teórico cuja ideia principal é explorada no espírito do cristianismo. Entre elas, figuram as reflexões sobre até que ponto uma religião, cuja tarefa, segundo Hegel, é remover uma objetividade falsa, morta e positiva, pode corresponder a tal tarefa. A resposta que Hegel oferece aqui é muito mais cética do que se poderia esperar a partir do raciocínio filosófico místico da passagem anterior. Hegel remete ao raciocínio anterior, irracional, segundo o qual a vida religiosa é definida como aquela que anima ou sustém a vida em objetos, algo já conhecido das primeiras obras de Hegel. Nada há de fundamentalmente novo no fato de que ele recorda o destino da vida religiosa, que é forçada a deixar o objetivo para o objetivo ou mesmo transformar os vivos em objetos. Essa formulação é mais aguda do que a dada no espírito do cristianismo, porque ali se reconhecia que a religião não pode remover a objetividade. Mas isso se aplica apenas ao judaísmo, onde, segundo Hegel, as relações vivas se congelam em objetividade. A transformação em objetividade pode ser, segundo Hegel, temporária e reversível. No entanto, é necessário que ela se coloque em relação vigorosa com os objetos e preserve sua objetividade até o ponto da completa destruição. Aqui reaparece a definição hegeliana do trabalho como relação permanente não removível pela religião. Consequentemente, nas formas modernas de religião, Hegel vê um estado no qual a vida religiosa deve chegar a um acordo com as condições da vida que se tornaram objetivas e reconstrói constantemente a objetividade. Ele leva esse pensamento até o reconhecimento da necessária divisão social do trabalho entre os padres modernos. Assim, a crença exaltada no poder salvador da vida religiosa diminui à medida que Hegel se aproxima da história concreta, da vida social dos tempos modernos. Por isso, as observações finais são mais desapontadas. Hegel considera que tal elevação da vida finita à vida infinita, na qual há tão pouco do finito, do limitado, quanto possível, não é algo absolutamente necessário. Contudo, o grau de oposição e de conexão em que uma certa natureza dessa raça humana se detém é contingente. A perfeição mais completa está disponível àqueles povos cujas vidas são menos divididas e fragmentadas, isto é, aos povos felizes. Os mais infelizes não podem alcançar esse estágio. Vê-se que o vinho intoxicante do misticismo religioso aparece aqui consideravelmente diluído. A tentativa filosoficamente extremamente importante de Hegel, perceptível no argumento citado, e depois, em nível filosófico mais elevado, é examinar criticamente a visão de mundo moderna, que ele agora considera necessária. Não surpreende que, ao condenar a limitação com sua finitude e fragmentação, ele ponha numa mesma balança objetividade e subjetividade. Trata-se apenas de uma formulação filosófica geral de pensamentos já conhecidos. Atividade e passividade diante do destino, a luta com ele e a fuga dele, conduzem ao mesmo resultado. Vemos que aqui, Hegel começa a criticar não apenas o lado moral da filosofia de Kant e Fichte, mas também dirige a crítica a seus sistemas, apontando sua posição teórico-cognitiva fundamental, a incognoscibilidade da coisa em si, como correlação filosófica da subjetividade dos sistemas de Kant e Fichte. Por outro lado, na filosofia moderna ele vê a expressão ideológica mais importante de seu período, a expressão de sua contradição insolúvel, que ele designa aqui, como mais tarde em Iena, pela palavra fragmentação. Assim, Kant e Fichte são agora, para Hegel, os representantes ideológicos da crise que ele percebe no estado contraditório da sociedade de seu tempo e cuja superação teórica é tarefa de sua filosofia. Sabemos como Hegel imaginou superar essa crise em Frankfurt. Acabamos de mostrar que contradições internas se escondem em sua tentativa de superação. No entanto, a avaliação histórico-gnoseológica de Kant e Fichte torna-se elemento constante de sua filosofia, e quando ele supera o misticismo religioso frankfurtiano, essa crítica surge em relação mais abrangente e científica. Já se vê aqui o início do método histórico-filosófico de Hegel, guiado por ele, passa a criticar cada filosofia não por partes isoladas ou crenças particulares, mas como visão de mundo integral, visão que aparece, ao mesmo tempo, como resultado inevitável de seu tempo, momento necessário do desenvolvimento geral. Essa integridade inspira respeito por sua grandeza.
Nessas observações dirigidas contra a filosofia de Kant e Fichte, Hegel vai ainda além. Pela primeira vez, formula a ideia de que a subjetividade kantiano-fichteana e a coisa incognoscível em si estão interligadas. Hegel diz: do ponto de vista subjetivo, as posições filosóficas da modernidade podem ser vistas como autonomia, de outra perspectiva, como um objeto estranho, distante, inatingível. Ambos os pontos de vista podem ser considerados compatíveis, não obstante, quanto mais forte a separação, quanto mais nítido o eu. E quanto mais distante o objeto está do homem, mais ele se eleva, maior e mais desconectada se torna a profundidade interior, e tanto mais desconectado se torna todo o exterior. Que lado é coberto pela consciência, isso é contingente. Se a separação é infinita, não importa se o subjetivo ou o objetivo é fixado.